Abra sua Bíblia, vamos estudar um pouco mais hoje. Salmo 147, versículos 1 ao versículo 20. Salmo 147, versículos 1 a 20 é o texto dessa noite. E nós temos estudado, o Salmo 147. Vamos avançar um pouco mais nele. E aí eu vou diretamente para o ponto que eu preciso falar, para que a gente não precise fazer a leitura do Salmo todo novamente. Vamos acompanhar aí. O que o texto dessa noite, o que esse Salmo vai nos ensinar, não é? Qual é a verdade central, como nós sempre mencionamos aqui? A Escritura revela razões para glorificarmos a Deus. Esse é o objetivo do texto dessa noite. Estamos estudando aí. Quais são as razões para glorificarmos a Deus? Aí o Salmo apresenta 4. Na verdade, vai apresentar até mais, mas vamos resumir isso em 4. A primeira razão, nós vimos aí que Deus nunca desiste de nós. Se cairmos ou se fracassamos, Ele reconstrói, Ele recomeça, Ele recupera e Ele renova. Vimos isso como Ele fez isso com o povo de Israel. Então vamos caminhar mais aqui. Vimos em segundo lugar, na outra semana, que a sua grandeza é incomparável. Vimos que ele mostra conhecimento. Aí assistimos aquele vídeo em que ele conta as estrelas do céu e chama cada uma delas pelo nome. Há um controle, Deus administra o universo. E o salmista faz isso para mostrar se Deus é capaz de conhecer os 400, só na nossa galáxia aqui, 400 bilhões de estrelas, ou como as pessoas, não sei como chegou a esse número, 10 sextilhões de estrelas em todo o universo. Deus conhece cada uma e controla elas. Vimos o cuidado de Deus quando olhamos no versículo 6 do Salmo e vimos que o Senhor ampara os humildes e dá ou lança os perversos no pó da terra. Vemos também que o Senhor castiga o mal. Na semana passada, esses foram os pontos em que nós paramos. Então hoje vamos avançar um pouco mais. Vamos ver no Salmo 147, o versículo 7 em diante. Então vamos a caminhar, eu vou projetar o texto bíblico, assim você pode acompanhar conosco. Diz assim: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. E o texto fala: um Deus que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a semente. Eu vou ler a versão do meio, que é a NVT, para facilitar para os irmãos. Estou lendo essa versão, vou iluminar aqui. Olha só: ele cobre os céus, provê chuva para a terra, faz o capim crescer nos montes, alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando eles pedem. Até aí, vamos ver um pouquinho mais a respeito quais são as razões para glorificarmos a Deus. Muitas vezes nós não entendemos isso. O salmista vai falar algo, e lembra que eu disse para vocês, estamos vendo a respeito da nação de Israel, que a igreja não é Israel, a igreja é um povo separado de Israel, mas nós estamos aprendendo na história de Israel, com o povo judeu, como Deus é e como Ele age. Para quê? Para que possamos fazer desdobramentos para as nossas vidas. Veja aí então, glorifique a Deus, qual é a razão? O texto mostra que Deus tem uma administração bondosa. Deus administra tudo com muita bondade. E esse salmo, especificamente nesses 2 versículos, vai nos mostrar isso, quando ele menciona claramente que ele cobre os céus com chuva e ele mais faz o capim crescer. Então hoje a bondade de Deus, essa bondosa administração é vista como? Ela é vista na provisão. Deus é um Deus que provisiona para o seu povo. Então você pode anotar nesses versos aí, olha a provisão dele como vem. Ele cobre os céus de nuvens. E aqui ele não está falando no sentido de proteger o homem do sol, mas está falando de nuvens de chuva.
para mostrar, ele provê. Olha aqui a essência do ponto que estamos dizendo. O nosso Deus deve ser glorificado pela sua provisão. Ele provê chuva para a terra e faz crescer o capim nos montes. Claramente o salmista diz que você deveria glorificar a Deus. A ideia aqui não é falar, Senhor, obrigado porque surge capim no monte. Não é isso. Obrigado pela grama que está crescendo no meu quintal. A ideia contida aqui é, ele é um Deus que manda a chuva e que quando a chuva cai, o que acontece? Ele está falando assim, a vegetação cresce, ela floresce. Ah, mas pastor, qual a importância de crescer capins? Se ele falasse, a chuva cai e então aparecem as maçãs, as bananas, ok. Isso também aparece por meio da chuva. Quando não chove, a terra é castigada e os homens daquela terra sofrem. Em toda a Bíblia, quando você percebe que Deus quer pesar a sua mão sobre uma nação, sobre um povo, uma das ferramentas, entre outras que ele usa, mas uma delas é a falta da chuva. Ele retém a chuva. E quando isso acontece, a terra, então, num certo sentido, pode ser considerada como sendo amaldiçoada por Deus. Eu não vou ler agora, mas no primeiro livro de Reis, capítulo 17, vai aparecer um homem chamado Elias, o profeta Elias. E ele orará a Deus e durante 3 anos e meio não vai cair uma gota de chuva sobre a terra. E há pânico, a morte, a escassez, a fome. Queridos, nós muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus pela provisão. E o texto aqui menciona capim, porque ele tem aí esse ciclo da vida. O capim é o alimento natural de alguns animais, ou a vegetação serve de alimento para inúmeros animais. Então não é só o fruto, mas é também a proteína animal que você recebe. Se não chove, não tem pasto. Se não tem pasto, o gado não se alimenta. E se o gado não se alimenta e outros tipos de animais, você então não tem carne, você então não tem leite, você então não tem queijo, você então não tem uma série de coisas. E o salmista simplesmente fala, bendito seja o Senhor que manda todos os dias do céu, ou ordena do céu, não é que ele faz chover todos os dias, mas do céu ele ordena todos os dias, em lugares diferentes, que a chuva caia. E se Deus não fizesse isso, a vida aqui estaria realmente comprometida. Nós reclamamos muitas vezes da chuva. É verdade que quando chove demais isso traz transtornos, mas não traz transtornos porque Deus... às vezes Deus quer disciplinar alguém, mas muitas vezes a chuva vem com um transtorno porque existe uma má gestão dos homens no sistema de drenagem, na maneira como ocupou o solo, na maneira irregular como as coisas são feitas. E muitas vezes a inundação, a enchente é uma consequência do pecado, da falta de gestão, da corrupção, tanto das autoridades como de pessoas também. Há muitas famílias que criam, ou montam suas residências ou invadem lugares em mananciais de água e prejudicam uma série de coisas. Queridos, seja como for, chuva é bênção. Às vezes, Deus usa a chuva para disciplinar. Vimos isso no dilúvio, fica bem claro isso. Deus também disciplina por meio da chuva. Mas, de maneira geral, é um consenso de que chuva é uma bênção. Mesmo nos lugares onde aconteceram calamidades por meio da chuva, vá lá e pergunte, você gostaria que parasse de chover? As pessoas vão dizer, não. Eu só não gostaria que acontecessem essas tragédias. Isso pode ser mudado, mas a chuva sempre é provisão e bênção de Deus. Deus faz isso. Deus promove a vegetação. Agradeça a Ele, louve a Ele por causa disso. Agora, eu vou colocar o próximo verso e aí nós caminhamos aqui. O texto diz, Ele alimenta os animais, claro, os montes então ficam carregados de vegetação, Ele alimenta os animais selvagens. E aí o texto fala assim, e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Há uma discussão a respeito do que seria alimentar os corvos, né? As pessoas falam, mas pastor, corvo não come animal morto, ou carniça?
Não, você está confundindo com o urubu. O corvo também come carne, também come carniça, mas o corvo também se alimenta de outras coisas. Essencialmente não é o alimento dele. Mas o texto fala que até mesmo os filhotinhos dos corvos, quando pedem a Deus, e é interessante, o texto coloca dessa forma mesmo, os corvos clamam a Deus por provisão. E Deus provisiona para eles. A natureza pede ao Criador. Nós não temos como lidar com esse mistério. Mas Deus também ouve a necessidade dos animais. E por que isso é importante? Qual é a relevância de, num culto de terça-feira, eu parar aqui à noite e falar para você, olha, Deus é bom e deve ser glorificado porque Ele provisiona. Ele manda chuva. Ah, ok, pastor. Mas eu olho aqui para os animais e vejo aqui os corvos pedindo e Deus provisionando. Qual é a aplicação disso para a minha vida? O Senhor Jesus, certa vez, disse lá em Mateus capítulo 6, que até os passarinhos, quando ele quer confortar os seus discípulos, ele diz assim, olha para os pássaros, eles não semeiam e não colhem. Eles também não ajuntam as sementes num celeiro. Mas todos os dias o Pai Celestial provisiona, todos os dias o Pai Celestial dá a eles o mantimento. Ok. Então Jesus usa esse exemplo dos pássaros, e aqui você vê lá em Mateus um eco do que está acontecendo aqui um pouco. Se Deus supre para as criaturas inferiores, como ele falou, um passarinho que é frágil, e não é imagem e semelhança dele, se ele cuida da criação, dos pequenos animais, ele vai cuidar de você. O que o Salmo quer fazer é estimular em você a fé, dizendo, olha, ele cuida da criação, ele não desampara. Mesmo as pessoas que são más, mesmo as pessoas que não mereceriam socorro, ele faz a chuva cair sobre eles. E a vegetação cresce e essas pessoas também são alimentadas. Elas podem ir lá e agradecer a mãe natureza, não é? Como eles dizem, pela provisão da chuva. Eles podem agradecer a um pedaço de madeira ou de gesso e se curvar e dizer obrigado pelo mantimento. E Deus continua dando mantimento. Por quê? Porque Deus cuida da sua criação, não só os bons. Ele cuida de toda a criação. É por isso que você deveria glorificá-lo. Ele é rico em misericórdia. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, pode ter certeza que nós íamos falar, eu vou favorecer esse daqui que me serve, esses que não me servem, vou deixar morrer de fome. Porque Deus alimenta as pessoas que não têm a fé em Cristo Jesus. Porque Ele promove comida para os budistas, para os islâmicos, para os shintoístas. Por quê? Se essas pessoas não têm a fé no Filho de Deus. Ele faz isso porque Ele cuida de toda a criação. E é isso, a graça, a grandeza dele são dignas de louvor. Deus é um Deus que provisiona. Se hoje você está me assistindo e por alguma razão você não tem percebido a provisão de Deus, talvez você não está enxergando a mão dele. Veja, às vezes você entende como provisão você ter o melhor salário possível, a melhor casa possível. Mas Deus não está falando disso, Ele está falando do cuidado de não deixar os seus de forma desamparada. Olhe para a natureza, para a vegetação que vem com a chuva, e olhe para os animais, simples filhotes de corvos. Eles devem ensinar para você, se Deus cuida da criação, quanto mais cuidará dos seus filhos, aqueles a quem Ele deu o próprio Filho para salvar. Deus quer confortar o seu coração, quer estimular em você gratidão. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito por você. O texto vai caminhar mais. Então você deve glorificar a Deus, porque Ele provisiona para você. Mas Ele não faz só isso. Além de provisionar, o nosso Deus tem prazer na fé. O que significa isso? Olha o que o versículo vai nos mostrar. Verso 10. O seu prazer não está na força do cavalo e nem no poder humano. Deus, veja, Deus não tem prazer. O prazer, a alegria de Deus não está na força do cavalo. Isso para nós deve ser
difícil de compreender. Vamos ver NVI se melhorou aqui. Ó. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação e nem a agilidade do homem que lhe agrada. E aí o texto termina no verso 11 dizendo: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que colocam a esperança no seu amor leal. O que nós podemos aprender desse pequeno verso? Deus não se impressiona com as suas realizações. Você sabia que a vitória do cavalo, aí no contexto, ele está usando aqui, lembra, em mente, ele está falando do povo de Israel. Ter muitos cavalos significava que você tinha um exército muito poderoso. Então, se você tem um exército muito poderoso, muito forte, se você tem muitos cavalos e cavaleiros, logo, você é alguém muito forte e poderoso. E também, talvez você, no contexto de Israel, existiam soldados muito valentes, muito habilidosos, que venciam batalhas, que suplantavam inimigos. E eles poderiam olhar para si dizendo assim: olha, como eu sou poderoso. Olha como eu conquistei. Deixa eu contextualizar para nós, para os nossos dias, para facilitar a sua compreensão. Deus não se alegra nos muitos... O prazer de Deus, não é que ele não gosta, hein? O prazer de Deus não está nas suas realizações. Em quantos diplomas você tem pendurado na parede? Deus não se impressiona com a sua conta bancária. Olha como você conquistou. Olha como você foi bem sucedido. Deus não se impressiona com isso. Lá era a habilidade do soldado. Hoje, Deus não se impressiona com a habilidade do seu intelecto. E você fala: Deus, como eu sou inteligente, como eu percebo as coisas. Olha como eu avanço, como eu superei todas as pessoas porque eu sou uma pessoa inteligente. Querido, Deus quer que você estude. Deus, Ele que dá a capacidade intelectual. Então, quando você adquire conhecimento, glória a Deus. Se Ele não deu oportunidade de você estudar também, ok, Ele sabe disso. Mas eu quero dizer que o prazer de Deus não está em você ostentar diante dEle dinheiro, fama, conquistas, inteligência. Deus olha para tudo isso e fala: por que você está se alegrando nisso? O dinheiro fui eu que dei. A saúde para você conquistar isso fui eu. As oportunidades de fazer esse negócio e não aquele, de você vencer e não levar um golpe, fui eu. Então, por que você acha que você vai me impressionar com as suas conquistas? Para que você não se perca nisso, guarde o seguinte: Deus quer que você realize coisas. Deus quer. Deus quer, Deus se alegra em que você conquista. A Bíblia mostra que Ele abençoa. E normalmente a bênção dele vem acompanhado de certos avanços. Mas não é esse o prazer de Deus. Deus tem prazer em outras coisas. E o verso de baixo deixa bem claro o que Deus diz. O Senhor se agrada do quê? O prazer de Deus está naquele que o teme. Como Deus fica feliz. Não quando você põe diploma na parede. Não quando sua conta bancária aumenta. Deus fica muito satisfeito quando você coloca nele, e somente nele, temor. Olha só, quando você coloca nele a esperança. Quando você crê no seu amor pactual, seu amor leal. Para a nação de Israel isso era muito importante. Onde está a sua força? Onde está a sua esperança? Se você é alguém que não tem diploma, não tem dinheiro, não tem realizações, mas você tem feito o melhor para colocar sua esperança em Deus, Deus está satisfeito. Pode parecer confuso para você. Deus se alegra quando você coloca nele e exclusivamente nele a sua esperança. Porque o povo de Israel já confiou nos cavalos. E o povo de Israel já confiou no dinheiro para comprar ou contratar mercenários para lutar. Não confie no seu dinheiro. Pastor, estou doente. Graças a Deus eu tenho bastante dinheiro, porque eu vou conseguir passar naqueles médicos, porque se eu não passasse por aqueles médicos, o que seria de mim?
Deus não quer isso. Use o seu dinheiro, passe nos seus melhores médicos, faça como você quiser, mas a sua esperança não pode estar nisso. Porque se a sua esperança está nisso, Deus está sendo desonrado. Porque as pessoas morrem no SUS ou morrem no melhor hospital do mundo. Se Deus não colocar a sua mão e não restaurar a saúde, nenhum médico pode mudar esse cenário. O seu dinheiro não compra paz. O seu dinheiro não compra saúde. Deus quer que você confie nele. Faça a sua parte. Irmãos, nós vemos uma tensão muito grande. Há pessoas que ensinam que os crentes deveriam fazer voto de pobreza, que os crentes deveriam ser humildes no sentido de não conquistar coisas, ou não ter, como eu falei, diplomas, não avançar na vida. Nada disso. Deus quer que você brilhe, que você seja o melhor possível nesse mundo para a honra e glória dele. Mas quando você estiver no topo do mundo, Deus quer que você tenha um coração humilde, sabendo, a minha esperança não está nisto que eu conquistei, mas está nele. Porque o Deus que dá é o Deus que tira. Olhe para a vida de Jó e você verá isso. Ele coloca, ele levanta, mas ele derruba também se ele perceber a arrogância. E ele é capaz de tirar lá do buraco alguém e colocar no topo do mundo. A esperança, o que faz Deus sorrir do céu, não são suas conquistas, a sua força, mas é a sua fé. O texto deixa bem claro isso. Coloque a sua esperança no amor leal de Deus. Essa é outra razão pela qual você tem que louvar a Deus. Creia, louve a Deus pela provisão e louve a Deus, Senhor, obrigado porque o seu prazer está na fé. Porque se o seu prazer não estivesse na fé, a igreja seria formada só por pessoas exibicionistas. A igreja seria formada por pavões que querem demonstrar beleza. E Deus quer um coração bonito e não as suas realizações. Realize, mas ame a Deus. O texto continua dizendo que Deus também deve ser glorificado pela sua proteção. E aí então você tem no versículo 12 dizendo assim: exalte o Senhor, ó Jerusalém. Estou lendo na versão do meio agora, tá? Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, ó Israel. Aí por quê? Ele vai mencionar. Pois ele, Deus, reforçou as trancas das suas portas. Deus reforçou, Deus protegeu a cidade e abençoou seus filhos dentro dos seus muros. De novo aqui, para as pessoas não compreenderem errado, tenha na sua casa fechadura, vivemos um mundo mau, tenha fechadura, tenha alarme, tenha seguro, faz tudo isso, se você puder fazer. Mas, se você confiar no seu seguro, na sua tranca, no seu segurança particular, seja o que for, no seu carro blindado, na sua fortaleza, nada disso é capaz de proteger de fato. Por isso o salmista fala assim: louve a Deus, ó Israel. Por quê? Porque Deus reforçou as trancas. É um símbolo aqui de que Deus, ele é o reforço, Deus é a real proteção. Veja, se ele reforçou as trancas, existiam trancas. O povo de Israel fez o seu papel, mas Deus fez o quê? Deus era o reforço. Deus era aquele que protegia, que guardava, que não deixava com que as coisas, as adversidades, as coisas ruins caíssem. É possível que você faça todo o seu papel em proteger, mas se Deus não agir, não adianta nada. O seu filho vai para a escola, pode mandar com toda a segurança, mas se você não orar a Deus falando: Senhor, reforça, protege o meu filho, protege a minha filha, protege o meu marido que vai viajar, a minha esposa. Senhor, me protege nessa cirurgia. Senhor, proteja a minha casa. Vamos sair de férias, guarda. Senhor, vamos pegar a estrada, proteja-nos. Esse carro é muito seguro, mas nos livra de acidente, nos livra de problemas mecânicos. Queridos, nós precisamos começar a entender que Deus é o nosso protetor. Um minuto de atraso, um minuto avançado numa estrada pode livrar você ou colocar você numa tragédia, num acidente. Então não fique achando que tudo é obra do acaso.
Às vezes você perde um voo, às vezes você não consegue fazer aquilo que você planejou, é a mão de Deus protegendo você. Louve a Deus por sua proteção. E sabe o que é mais bonito? Israel é chamado a louvar a Deus porque ele reforçou as trancas da cidade e abençoou os filhos de Israel, o povo, dentro daquela cidade. Você deveria ter essa dinâmica de agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor nos protege. Mas não apenas nos protege do mal, mas o Senhor nos abençoa onde nós estamos. Há tantas coisas para as quais Deus nos protege que você e eu não temos nem noção. Há no seu trabalho pessoas que muitas vezes não gostam de você, que trabalham por trás e às vezes até escandalosamente na frente para derrubar, prejudicar. E muitas vezes você não pode jogar com as mesmas armas e você se vê amarrado, preso. Quem é o seu protetor? É Deus. Às vezes você é colocado em situações que você fala, Deus, eu não tenho defesa para isso. Quem é o seu protetor? Deus. Quando você coloca a esperança neste Deus, você faz a sua parte, deixando que Deus faça todo o resto. O seu coração é um coração que põe esperança nele e Deus se alegra. É por isso que os Salmos, do 146 em diante, vai bater na tecla. Deus deve ser glorificado, Deus deve ser glorificado. Não canse de glorificar a Deus. Hoje, terça de 7 de junho, talvez você passou o dia sem nenhuma vez hoje falar, Deus, eu te glorifico porque... E aqui o Salmo faz isso, Senhor, eu te glorifico porque eu tenho casa, saúde, filhos, tenho provisão. Eu te glorifico porque o Senhor tem prazer na fé. Obrigado porque não são os meus recursos, mas é a minha fé. Senhor, eu te glorifico porque o Senhor me protege. O Senhor restaura a saúde, o Senhor guarda. Queridos, precisamos desenvolver um estilo de vida no qual Deus é glorificado no nosso bem e mesmo quando as coisas não são tão boas. O texto vai caminhar mais e vai dizer para nós o seguinte: Deus deve ser glorificado. Por quê? Sua provisão, porque Ele tem prazer na fé, pela sua proteção e porque Ele preserva a paz. O Deus da Bíblia é um Deus que é único capaz de preservar a paz. Olha o que o texto nos diz. Ele conserva a paz em suas fronteiras. Está falando para Israel. Eu gosto da palavra conserva, porque Israel vivia muitas vezes num ambiente que em qualquer estalar de dedos era guerra. Tudo é problema, tudo é briga, muita instabilidade. Até hoje é assim. E o texto fala que Deus é o único que pode conservar, que pode manter. Então veja, a paz, ela não é só conquistada, alcançada. Ela tem que ser buscada. A Bíblia várias vezes diz, em Romanos, capítulo 12, a Bíblia fala assim, Paulo fala, quando possível, tende paz com todos. Às vezes não é possível, às vezes não depende de você, mas sendo possível, tenha paz com todos os homens. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz, busque a paz. Se alguém quer viver dias melhores, o texto vai falar, refreia sua língua do mal, tal, mas depois ele diz, busque a paz e empenhe-se a alcançá-la. Buscar a paz é difícil. Nós vivemos num ambiente em que, às vezes, nós não estamos interessados em buscar a paz. A paz não está lá. Mas deixa eu falar para as famílias aqui que se empenham para buscar a paz. Fala, Senhor, hoje eu vou fazer de tudo. Como é que eu posso fazer para ter paz? Eu vou buscar paz com os meus filhos. Eu vou buscar paz para o meu matrimônio. Eu vou buscar paz nos relacionamentos interpessoais que eu tenho, com familiares, no trabalho. Eu vou me esforçar, eu não vou ser um pavio curto, eu vou ser alguém mais longânimo. Eu vou buscar a paz. Tá certo, maravilhoso. Só que o texto fala aqui, busque a paz e empenhe-se. Há um empenho, é duro alcançá-la. Mas algumas pessoas não sabem uma verdade que é difícil de assimilar na Bíblia. A paz é difícil de ser conquistada, mas muito mais difícil é mantê-la. Às vezes, você pensa numa família, vou usar um exemplo simples aqui, de pais que estão numa casa e têm muitos filhos.
e começa uma briga entre os filhos. E você senta, fala com um, fala com o outro. Às vezes é necessário uma intervenção mais forte, algum tipo de exortação, correção. Finalmente você fala, chegamos à paz. E você fala, Deus, obrigado. Como esse dia foi difícil. Mas o fato de você ter alcançado, você ter se empenhado para buscar a paz, não significa que essa paz vai se manter ali. Ela é difícil de ser alcançada e a paz sai muito rápido, ela foge rápido, qualquer coisa faz com que a paz vá embora. Por isso o salmista diz assim, louve a Deus, por quê? Porque ele conserva a paz nas fronteiras. E por que isso é importante para Israel? Porque se não tem inimigos nas fronteiras, se não tem ameaças para as fronteiras, o povo de Israel podia se dedicar a outras coisas. Se você estivesse na nação de Israel e você fosse, como era a cultura da época, um agricultor, alguém do campo, você não tem como plantar se está prestes a ter guerra. Você não tem como colher. Aliás, algumas vezes era até queimado a plantação, porque a cidade ia ficar sitiada, os inimigos iam comer do trigo e aproveitar de algumas coisas. Não dá para plantar e colher em guerra. Então, quando Deus preserva a paz, o que acontece imediatamente é uma prosperidade. Uma prosperidade que no contexto deles tinha a ver com a agricultura. Olha como o texto fala. Ele conserva a paz nas fronteiras, e olha o que acontece quando a paz vem. E satisfaz a fome com o melhor trigo. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque o povo de Israel era um povo de agricultura. Em paz, vamos plantar e vamos ter o melhor trigo. Já agradeceu a Deus por Deus, se você hoje está vivendo em paz? Já agradeceu a Deus? Você fala, pastor, como eu aplico isso à minha vida? Paz nas fronteiras. Legal, o judeu tinha paz na fronteira, mas eu estou tão longe das fronteiras aqui do Brasil. Irmãos, nós precisamos transpor esses abismos. Há fronteiras na sua casa. Sabe quem é que mantém a paz entre você e os seus vizinhos? É Deus. Porque, olha, uma das coisas piores que pode ter é você ter um vizinho infernal. Você quer descansar? E lá ele põe o som alto. Você quer orar, quer ler a Bíblia, a pessoa começa a falar palavrão, briga, gritaria. E você fala, meu Deus, sabe quem é que pode colocar paz? Sabe quem pode pacificar as fronteiras? Aí, usando esse exemplo da casa, é Deus. É Deus quem pode tirar um vizinho ruim ou converter um vizinho mau. É Ele. Ele promove a paz. Se você está me assistindo e você fala, Deus, eu tenho vizinhos bons. Você já agradeceu a Deus pelos seus vizinhos? Quando foi a última vez que você falou? Eu aqui onde estou, onde eu moro aqui, eu já tive vizinhos difíceis. Difíceis. As pessoas faziam show na casa. Tenho alguns ainda que eu oro para que Deus trabalhe. Mas já tive vizinhos muito difíceis. As pessoas viravam a caixa de som na direção do meu quarto. E começavam a tocar Raul Seixas, sertanejo, pagode. E não era um pouquinho, era bastante, até altas horas. E no outro dia tinha culto de manhã. Eu falava, Senhor. Aí o que aconteceu? Venderam a casa, trocaram os vizinhos. E aquilo que nos atormentava, sumiu. Já agradeceu a Deus pelo cuidado dele em colocar paz nas suas fronteiras? Textos como esse são textos que aplicam à nossa vida. Glorifique a Deus se você vive num lugar em paz. Há fronteiras do trabalho. Talvez você trabalhe num ambiente com uma pessoa do lado, em que você diz, pastor, essa pessoa é insuportável. Olha, Deus me colocou, eu prefiro entrar em qualquer lugar, é um inferno ficar do lado dessa pessoa. E aí, por alguma razão, a mão de Deus atua e você tem do seu lado uma pessoa que é agradável para conversar, que ajuda, que apoia. Já agradeceu a Deus por isso ou você acha que é obra do acaso? Como nós não percebemos a mão de Deus cuidando, tratando? Já orou a Deus
para que Deus preserve a paz nas fronteiras acadêmicas dos seus filhos? Talvez o seu filho vá para uma sala de aula e num remanejar de sala, o professor fala assim, você não vai sentar aqui, eu quero que você sente lá atrás, ou sente nesse lugar. E o seu filho ou sua filha sente ao lado de alguém que é péssimo. Uma péssima influência nesse sentido, que perturba, que não deixa o estudo, não deixa a concentração. Já orou pedindo isso? Não orei. Já agradeceu a Deus? Seu filho falou, olha, pai, que legal, as pessoas da minha sala, pessoas que eu estou em volta, a turma a quem eu sento, é tão estudiosa. Quem é que preserva essa paz? É Deus. Irmãos, os textos da Bíblia são textos que nós temos que trazer para o nosso dia e agradecer. Obrigado pelas fronteiras de paz acadêmica, dos vizinhos, na família, e assim vai, na profissão. Deus é um Deus que preserva. Glorifique a Deus. Quando você faz isso, o Deus que preserva e conserva, a Bíblia fala assim, ele satisfaz. Então agora só quando a paz vem, Deus promove satisfação da fome. Ele alimenta, ele supre, e o texto fala com o melhor trigo. Esse é o Deus a quem nós estamos cultuando nessa noite. Tá aí, eu vou parar por aqui. Glorifique a Deus por sua administração bondosa. E se você aprender isso, certamente você vai desfrutar de uma alegria que só Deus pode dar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que você possa glorificá-lo, possa aprender a glorificar por todas essas áreas que nós vimos aqui. Vamos orar. Senhor, eu quero, diante de Ti, neste momento, agradecer ao Senhor. Muitas vezes nós não percebemos a Sua provisão, não percebemos a Sua alegria na fé. Nós queremos Te impressionar com coisas que são bobas. Não são erradas, mas são vazias em si mesmo. Como podemos impressionar alguém que controla as estrelas, que ordena o universo? Se temos alguma coisa, como a sua palavra diz, o que é que temos que não tenhamos recebido? E se recebemos, por que nos vangloriamos disso? Não é a força do meu braço, do meu intelecto, das minhas realizações, mas é a minha fé que te dará prazer. Por isso, Senhor, desperta a sua igreja para que nós possamos crescer na fé, no amor, na lealdade para com o Senhor. Louvado seja o Senhor pela proteção no trabalho, na casa, quando viajamos. Muito obrigado por colocar a sua mão protetora. Louvado seja o Senhor pelos livramentos pelos os quais não vemos, e que são a maioria deles. Bendito seja o Senhor por isso. Deus preserva a paz. Às vezes nós lembramos de reclamar quando temos um vizinho ruim, um chefe ruim, quando temos amigos na escola dos filhos ruins. Nós lembramos de reclamar, mas quando tudo está bem, tudo está tranquilo, nós não lembramos de agradecer e glorificar o Senhor. Nos perdoa. Nós precisamos te glorificar. Há tantas e tantas razões. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Que as nossas fronteiras desfrutem de paz e que nós sejamos supridos com o melhor, satisfeitos com o melhor, porque o Senhor é quem reforça as trancas, o Senhor é quem cuida do seu povo. Nos ensina. Se alguém aqui nessa noite tem passado por um tempo difícil, Senhor, que esse estudo possa trazer conforto, mas principalmente que o Senhor abençoe, livre e traga a restauração, a paz que eles não têm. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um excelente final de noite para você. Nos vemos domingo, nosso culto presencial já voltou. Espero que você venha participar conosco, tá bom? Deus abençoe, vamos continuar orando, que Ele nos guarde, que esse aumento dos casos possa ficar para trás e que volte uma normalidade. Faça a sua parte. Deus está reforçando as trancas e protegendo a nossa vida. Cuide-se, mas lembre-se que Deus é quem protege em última instância. Que a graça de Deus repouse sobre o seu lar. Nos vemos em breve. Fiquem com o Senhor.